Já parou para pensar em como uma pequena seita surgida no interior da Palestina se tornou uma das instituições mais poderosas da história? A Igreja Católica, com sua influência global e raízes profundas, é frequentemente vista como o resultado direto da missão de Jesus Cristo. Mas será que essa é toda a verdade? E se a fundação da Igreja fosse muito mais complexa do que imaginamos? Entre promessas divinas, alianças políticas e até possíveis conspirações, a história da origem da Igreja Católica está envolta em mistérios que continuam a intrigar estudiosos e fiéis. Imagine por um momento. A fé, que começou com pescadores e mulheres marginalizadas, sobreviveu a perseguições cruéis, cruzou os corredores do poder imperial e estabeleceu uma hierarquia que influencia governos até hoje. Como isso foi possível? Será que a Igreja é apenas fruto do plano divino? Ou teria sido moldada por mãos humanas, buscando poder e controle? Essas são perguntas que poucos ousam fazer, mas que revelam um lado fascinante e muitas vezes oculto da história da Igreja. Ao longo dos séculos, decisões cruciais moldaram a Igreja que conhecemos. Doutrinas foram criadas, textos foram excluídos e heresias reprimidas. Tudo isso sob a sombra de um império que oscilava entre a perseguição e o apoio. Qual foi o papel do imperador Constantino nessa transformação? E por que o apóstolo Pedro, com suas falhas humanas tão aparentes, foi escolhido como líder? Cada peça dessa narrativa levanta novas questões e abre espaço para reflexões mais profundas. E então há os mistérios. Os evangelhos apócrifos destruídos, as influências ocultas, as supostas conexões com sociedades secretas e os arquivos impenetráveis do Vaticano. Que verdades poderiam estar escondidas nesses segredos? Será que o cristianismo primitivo foi completamente diferente do que conhecemos hoje? Ou será que a Igreja Católica preservou a essência da fé enquanto enfrentava as complexidades de um mundo em constante transformação? Neste vídeo, vamos explorar essas questões sem medo. Vamos mergulhar na história, separar fato de ficção e tentar entender os bastidores dessa instituição que continua a moldar o mundo moderno. Antes de começarmos, gostaria de esclarecer que este vídeo não possui nenhum viés ideológico ou religioso e não tem a intenção de defender ou atacar qualquer crença ou denominação. Nosso objetivo é explorar a história da Igreja Católica com imparcialidade, apresentando tanto seus momentos de grandeza quanto os desafios e controvérsias que marcaram sua trajetória. Reconhecemos que, independentemente da religião, a Igreja desempenhou um papel crucial na disseminação do cristianismo e na preservação da Bíblia e da Palavra de Deus ao longo dos séculos. Assim como qualquer instituição formada por seres humanos, a Igreja reflete tanto a ação de pessoas de coração puro e comprometidas com o bem, quanto as intenções de indivíduos que, em algumas ocasiões, podem ter agido de maneira equivocada ou mal intencionada. Este conteúdo convida à reflexão, respeitando todas as tradições religiosas e valorizando a fé como um instrumento de transformação e esperança. Dito isso, deixe seu like e compartilhe nos comentários. Você segue alguma religião específica ou se identifica apenas com os ensinamentos do cristianismo? E vamos para o vídeo. A Igreja Católica é uma das instituições mais antigas e influentes do mundo, e seu impacto transcende a religião, moldando culturas, governos e até sociedades inteiras. Mas já parou para pensar no que está por trás de sua fundação? Muitos aceitam a narrativa de que ela foi instituída diretamente por Deus, mas outros levantam questões inquietantes. Será que sua origem também envolveu interesses humanos, como poder e controle político?
Esse é um mistério que intriga não apenas estudiosos, mas qualquer um que já se perguntou como uma pequena seita religiosa deu origem a uma organização de alcance global. Historicamente, a Igreja Católica se apresenta como o resultado da promessa de Jesus a Pedro, registrada em Mateus 16:18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa declaração é vista como a base de sua autoridade, mas há aqueles que sugerem que elementos humanos, como estratégias políticas e alianças de conveniência, também desempenharam papéis cruciais. Essas hipóteses não são apenas teorias de conspiração. São questões levantadas por historiadores que buscam compreender a complexidade dessa instituição. O cristianismo nasceu de forma humilde, quase imperceptível aos olhos da grandeza do Império Romano. Inicialmente, era apenas uma pequena seita judaica que seguia os ensinamentos de um rabino chamado Jesus de Nazaré. Seus seguidores, em sua maioria, eram pescadores, camponeses e mulheres marginalizadas, que encontraram nele uma mensagem de esperança e redenção. Contudo, a fé desses primeiros cristãos foi posta à prova desde o início, quando enfrentaram oposição tanto das lideranças religiosas judaicas quanto do poder romano, que via o movimento como uma ameaça à ordem. A crucificação de Jesus parecia o fim de sua mensagem, mas acabou se tornando o catalisador para algo muito maior. Após a ressurreição registrada em passagens como Mateus 28:19-20, Jesus deu a seus discípulos a missão de ir por todo o mundo, fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem simples e direta tornou-se o alicerce de sua expansão, mesmo em meio à perseguição. Imagine a coragem necessária para pregar essa mensagem em uma sociedade hostil. Era uma fé que exigia sacrifício. As perseguições eram intensas, principalmente sob imperadores romanos como Nero, que usava os cristãos como bodes expiatórios para suas políticas desastrosas. Os relatos de martírio, como o de Estevão, apedrejado por sua fé, ecoaram como testemunhos de um compromisso inabalável. Os cristãos eram vistos como desordeiros por se recusarem a adorar os deuses romanos, mas foi justamente essa rejeição ao politeísmo que os tornou únicos e, paradoxalmente, atrativos. Como confiar em um Deus único transformava tanto suas vidas? Essa era a pergunta que começava a atrair novos adeptos. A fé cristã também desafiava convenções sociais da época, promovendo uma igualdade inédita entre homens, mulheres, escravos e livres. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 3:28 que não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Essa visão revolucionária de comunidade e unidade incomodava os poderosos, mas inspirava aqueles que viviam à margem da sociedade. Muitos se perguntavam como uma ideia tão simples poderia ter tanto impacto. Outro desafio era a falta de um centro unificado. Cada comunidade cristã interpretava os ensinamentos de Jesus de maneira ligeiramente diferente, o que gerava conflitos internos. Apesar disso, os primeiros cristãos mantinham uma ligação forte através de cartas como as de Paulo, que orientavam e encorajavam as igrejas em sua caminhada. Essas cartas, hoje parte do Novo Testamento, serviram como uma espécie de manual de sobrevivência em tempos de adversidade, mostrando a importância de uma liderança sábia e conectada às comunidades. Mesmo com todos esses obstáculos, o cristianismo começou a se expandir rapidamente. Algumas razões para isso foram a universalidade de sua mensagem e a dedicação incansável de seus seguidores. A capacidade dos cristãos de acolher estrangeiros e cuidar dos necessitados fez com que o movimento fosse visto como um farol de esperança em um mundo marcado por desigualdades e incertezas. Imagine viver em uma época de guerras e fome,
e encontrar uma comunidade disposta a dividir o pouco que tinha. Era algo transformador. Esse crescimento, no entanto, não foi apenas um testemunho de fé, mas também uma prova de resiliência. O cristianismo enfrentou desafios que poderiam tê-lo destruído no início, mas sobreviveu, movido por uma força que parecia muito maior do que apenas esforço humano. Será que essa força vinha de uma promessa divina ou de um desejo intrínseco de mudança social? Essas perguntas abrem o caminho para entender como eventos históricos, como a conversão de Constantino, mudariam o rumo da fé cristã. Constantino, uma figura complexa e controversa, desempenhou um papel fundamental na história do cristianismo. Antes de sua ascensão, o cristianismo era amplamente perseguido, considerado uma ameaça à estabilidade do Império Romano. Porém, a chegada desse imperador ao poder transformou completamente o cenário. Ele não apenas legalizou a prática do cristianismo, mas também o colocou no centro das decisões políticas e culturais do Império. Sua vida e decisões são como um enigma, deixando muitos se perguntando: foi um genuíno convertido à fé ou um estrategista político que viu na religião uma forma de unificar o Império? O marco inicial dessa mudança foi o famoso Édito de Milão, em 313 d.C., que garantiu liberdade religiosa a todos os cidadãos romanos. Imagine viver em um tempo em que sua fé era uma sentença de morte e, de repente, ela se torna legal. O cristianismo não apenas deixou de ser perseguido, mas começou a ser favorecido. Constantino declarou que sua conversão se deu após uma visão antes da Batalha da Ponte Milvia, onde teria visto o símbolo cristão com a frase "In hoc signo vinces", sob este sinal vencerás. Essa experiência moldou sua relação com o cristianismo e lançou dúvidas sobre até que ponto foi uma experiência espiritual ou uma estratégia para conquistar aliados. Outro momento decisivo foi o Concílio de Niceia, convocado por Constantino em 325 d.C. Este evento não foi apenas uma reunião de líderes religiosos, mas uma tentativa de unificar a fé cristã e resolver questões doutrinárias que ameaçavam a coesão da Igreja nascente. Um dos pontos centrais discutidos foi a relação entre Jesus e Deus Pai, resultando na formulação do Credo Niceno, que permanece como um pilar da fé cristã até hoje. Imagine o impacto de um imperador se envolvendo diretamente em debates teológicos. Isso levantou questões sobre até onde sua influência era motivada por fé ou por desejo de controle. É interessante observar que Constantino não apenas deu liberdade ao cristianismo, mas também o favoreceu em detrimento de outras religiões. Ele financiou a construção de igrejas e conferiu privilégios aos líderes cristãos. Por outro lado, alguns acreditam que sua aproximação com o cristianismo foi, em parte, uma maneira de enfraquecer a elite pagã que controlava Roma. Sua conversão trouxe uma nova dinâmica ao poder, consolidando o cristianismo como religião dominante. Isso levou muitos a questionarem: seria essa uma forma de instrumentalizar a religião para unificar um império fragmentado? Outro aspecto fascinante foi sua relutância em ser batizado até o leito de morte. Isso gerou debates entre historiadores e teólogos. Muitos se perguntam: por que alguém que tanto favoreceu o cristianismo adiaria seu batismo? Talvez Constantino quisesse se reservar o direito de viver plenamente como imperador, sem as limitações que um compromisso religioso mais profundo poderia impor. Sua decisão de se batizar nos últimos momentos da vida é vista por alguns como um ato de redenção e por outros como uma estratégia cuidadosamente planejada. Constantino também deu início a uma nova era no cristianismo, fundando Constantinopla, que se tornaria o centro do Império Bizantino e um bastião da fé cristã.
Essa decisão política não apenas transferiu o poder de Roma, mas também garantiu que o cristianismo fosse integrado ao cerne do império. A cidade, com sua grandiosa igreja de Santa Sofia, simbolizava o entrelaçamento entre poder temporal e espiritual. Era um lembrete de como o cristianismo, que começou nas margens da sociedade, agora ocupava o coração do império. Por fim, o impacto de Constantino transcendeu sua época. Sua relação com o cristianismo abriu caminho para debates teológicos, mudanças políticas e o estabelecimento da Igreja como uma instituição central. Ele foi, sem dúvida, um divisor de águas, mas suas ações também levantam questões intrigantes. Teria o cristianismo seguido o mesmo curso sem sua intervenção? Essas reflexões nos levam ao próximo capítulo da história. Como o Concílio de Nicéia consolidou o cristianismo, tanto em doutrina quanto em influência. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., é um dos eventos mais importantes na história do cristianismo. Convocado pelo imperador Constantino, foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja e tinha o objetivo de resolver questões doutrinárias que ameaçavam a unidade dos cristãos. O debate principal girava em torno da natureza de Cristo, especialmente sua relação com Deus Pai. A controvérsia envolvia principalmente o arianismo, uma doutrina que afirmava que Jesus era inferior a Deus e criado por ele. Essa questão era mais do que teológica. Ela afetava diretamente a coesão de uma fé que crescia rapidamente. A grande declaração desse concílio foi o Credo Niceno, que afirmava a consubstancialidade de Cristo com o Pai. A frase "Eu e o Pai somos um", João 10:30, foi usada como base para essa conclusão, demonstrando a divindade plena de Jesus e sua igualdade com Deus. Essa decisão definiu a ortodoxia cristã e rejeitou heresias como o arianismo. Imagine a importância desse momento. Líderes cristãos, muitos dos quais haviam enfrentado perseguições, reunidos para estabelecer uma base comum de fé. Era um marco para a institucionalização do cristianismo. Além da teologia, o Concílio de Nicéia teve implicações práticas para a Igreja. As decisões tomadas ali ajudaram a criar uma estrutura organizada, com hierarquias claras e uma doutrina centralizada. Pela primeira vez, a Igreja se apresentava como uma instituição unificada, o que era crucial para sua sobrevivência em um mundo onde diferentes interpretações podiam dividir comunidades inteiras. Isso mostra como a fé cristã começou a se consolidar não apenas como crença espiritual, mas também como uma força social e política. O papel de Constantino no concílio também merece atenção. Embora ele não fosse teólogo, sua presença simbolizava a aliança crescente entre a Igreja e o Estado. Alguns historiadores veem essa intervenção como uma estratégia política para fortalecer o império, enquanto outros a consideram uma expressão genuína de fé. Independentemente da motivação, é inegável que a presença do imperador deu peso às decisões tomadas. A influência de Constantino levantou questões sobre até que ponto a política deveria interferir na religião, uma discussão que ecoa até os dias de hoje. Outra decisão importante do concílio foi a formulação da data da Páscoa, uma tentativa de uniformizar a celebração mais importante do cristianismo. Antes disso, diferentes comunidades cristãs seguiam calendários variados, o que causava confusão. Essa unificação demonstra o esforço do Concílio de Nicéia em criar uma identidade coesa para os cristãos. Era mais do que resolver questões doutrinárias. Era sobre formar uma comunidade global que pudesse se reconhecer como parte de um mesmo corpo. Entretanto, as decisões do concílio não encerraram os debates. A rejeição do arianismo levou a divisões contínuas dentro da Igreja, com algumas regiões do Império resistindo às conclusões de Nicéia. Isso nos lembra que a fé cristã, embora centrada em princípios de unidade, sempre enfrentou desafios internos.
No entanto, a coragem de abordar essas questões de frente mostra a determinação da Igreja em proteger a essência de sua mensagem. O Concílio de Nicéia foi, sem dúvida, um divisor de águas. Ele consolidou a doutrina cristã e lançou as bases para a Igreja como uma instituição poderosa, mas também deixou um legado de tensões entre fé e política, unidade e diversidade, tradição e inovação. E essas tensões continuariam a moldar a história da Igreja, especialmente quando se trata de decisões sobre quais doutrinas e textos deveriam ser incluídos ou excluídos de sua narrativa oficial. Ao longo da formação do cristianismo como conhecemos hoje, muitas doutrinas foram descartadas e textos suprimidos. Essa seleção foi decisiva para moldar a fé cristã e consolidar a autoridade da Igreja. No entanto, levanta questões instigantes. Por que certos escritos, como os Evangelhos de Tomé e Maria Madalena, foram considerados apócrifos? Teriam sido excluídos por desviarem da doutrina oficial ou porque desafiavam o controle político da Igreja nascente? Esses textos, ainda que rejeitados, oferecem uma janela fascinante para entender as diversas interpretações da mensagem de Jesus nos primeiros séculos. Os evangelhos apócrifos apresentam visões distintas de Cristo, muitas vezes focando em aspectos espirituais ou filosóficos que diferem da narrativa tradicional. Por exemplo, o Evangelho de Tomé é uma coleção de ditos de Jesus, muitos dos quais enfatizam o autoconhecimento como chave para a salvação. Essa abordagem contrasta com a mensagem dos evangelhos canônicos, que centralizam a figura de Jesus como Salvador universal. Imagine o impacto de tais ideias em uma igreja que buscava unidade e controle. Elas poderiam ter causado divisões ainda maiores. A decisão de excluir certos textos foi em grande parte tomada em concílios como o de Nicéia e outros que se seguiram. Esses encontros não só definiram a doutrina oficial, mas também determinaram quais escritos seriam considerados inspirados por Deus. É interessante pensar em como essa seleção moldou a Bíblia que conhecemos hoje. O critério, muitas vezes, era a concordância com a fé apostólica e a aceitação pelas comunidades cristãs. No entanto, o controle político não pode ser ignorado, pois a unificação do império e da Igreja exigia uma mensagem clara e coerente. O Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, destaca o papel de Maria como uma discípula próxima de Jesus, até mesmo em posições de liderança. Essa visão desafiava as normas patriarcais da época e por isso foi amplamente rejeitada. Hoje, ele é motivo de debate sobre o papel das mulheres na Igreja e levanta a pergunta: o que mais foi perdido com a supressão desses textos? Esse exemplo mostra como decisões tomadas há séculos ainda repercutem nas discussões contemporâneas sobre fé, igualdade e poder. Além disso, muitos desses textos foram destruídos intencionalmente, com o objetivo de garantir que a doutrina oficial fosse a única voz autorizada. Isso não era apenas uma questão de fé, mas também de política. Imagine um império tentando unificar povos diversos sob uma única religião. Permitir interpretações múltiplas seria um risco à estabilidade. O controle do que era lido e ensinado era, portanto, uma ferramenta poderosa para consolidar o poder da Igreja. A exclusão de doutrinas e textos foi essencial para a formação da Igreja, mas também deixou perguntas em aberto. Até que ponto essas decisões refletiam uma busca pela verdade e até que ponto eram influenciadas por interesses humanos? O controle doutrinário moldou o cristianismo em algo que poderia sobreviver e prosperar, mas também apagou vozes que poderiam ter oferecido uma compreensão mais ampla da mensagem de Jesus. E essas questões nos levam a considerar como Pedro foi escolhido como o primeiro líder da Igreja.
uma decisão que também moldaria a história do cristianismo. Pedro, originalmente chamado Simão, ocupa um lugar de destaque único na história do cristianismo. Ele é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica, um título que encontra sua base nas palavras de Jesus em Mateus 16:18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa declaração não apenas define a liderança de Pedro, mas também estabelece um alicerce teológico para a autoridade papal. No entanto, isso levanta uma questão intrigante. Por que Pedro, e não outro discípulo como João ou até mesmo Paulo, foi escolhido para essa posição central? Pedro não era o mais eloquente ou o mais educado dos apóstolos. Era um pescador simples, com uma personalidade impulsiva e às vezes duvidosa. Ele negou Jesus 3 vezes na noite de sua prisão, mas também foi o primeiro a reconhecê-lo como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Esse reconhecimento demonstra sua fé sincera, mesmo em meio às suas falhas humanas. A escolha de Pedro pode ser vista como um lembrete de que Deus usa pessoas imperfeitas para realizar obras extraordinárias. A legitimidade de Pedro como líder também está relacionada ao papel que ele desempenhou após a ressurreição de Jesus. Em João 21:15-17, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama, e em cada resposta o instrui a apacentar suas ovelhas. Este momento é considerado uma reafirmação de sua liderança e uma demonstração de confiança por parte de Jesus. Imagine o impacto dessas palavras em Pedro, um homem que havia traído seu mestre. Elas não apenas o restauraram, mas o prepararam para liderar a comunidade cristã nascente. Embora Paulo tenha desempenhado um papel crucial na expansão do cristianismo, especialmente entre os gentios, Pedro representava a unidade entre judeus e gentios dentro da igreja. Como testemunha ocular da vida e do ministério de Jesus, sua liderança oferecia uma conexão direta com os eventos fundadores da fé cristã. Além disso, sua presença em eventos-chave, como o Pentecostes em Atos 2, solidificou sua posição como uma figura central. Pedro foi um ponto de convergência em um tempo de transição e desafios para os seguidores de Cristo. A escolha de Pedro também possui um significado simbólico. O nome Pedro vem do grego Petrus, que significa pedra. Ele foi literalmente renomeado por Jesus, um gesto que enfatiza sua nova identidade e missão. A metáfora da pedra reflete a ideia de solidez e estabilidade, qualidades essenciais para liderar uma igreja em seus primeiros passos. É fascinante pensar como Jesus transformou um homem comum em um pilar espiritual, moldando sua fraqueza em força. Entretanto, a primazia de Pedro foi e continua sendo motivo de debate. Algumas tradições cristãs questionam a interpretação de Mateus 16:18 como uma base para o papado. Argumentam que a pedra mencionada por Jesus se refere à confissão de fé de Pedro e não à sua pessoa. Esse debate demonstra como a escolha de Pedro não apenas moldou a Igreja Católica, mas também influenciou séculos de diálogo teológico entre diferentes denominações cristãs. A figura de Pedro nos lembra que a liderança na Igreja é um chamado divino, e não simplesmente uma questão de mérito humano. Sua história é um testemunho de redenção e propósito, mostrando como Deus transforma vidas para cumprir seus planos. E essa transformação aponta para algo maior. A forma como a igreja, liderada por Pedro, começou a consolidar seu papel como guia espiritual e social, influenciando até mesmo as tradições e rituais que hoje consideramos parte do cristianismo. A religião sempre desempenhou um papel fundamental na organização social, e o cristianismo, especialmente na forma como foi adotado pela Igreja Católica, não foi diferente.
Desde seus primeiros dias, a Igreja usou práticas e festividades religiosas como ferramentas para influenciar e guiar as sociedades. Um exemplo notável é a adaptação de festividades pagãs, como o Natal e a Páscoa, que receberam novos significados cristãos. Imagine o impacto de transformar celebrações profundamente enraizadas em tradições espirituais que apontavam para Cristo. Essa estratégia não apenas facilitava a conversão, mas também criava um vínculo cultural entre fé e cotidiano. A Igreja também se posicionou como intermediária indispensável entre Deus e os homens. A ideia de que os sacramentos, como o batismo e a Eucaristia, só poderiam ser administrados por líderes religiosos, reforçou a dependência espiritual das pessoas. Isso não apenas consolidou o poder da Igreja, mas também moldou a percepção de autoridade na sociedade. Imagine viver em uma época em que a salvação eterna estava diretamente ligada à instituição. A influência da Igreja se estendia muito além do campo espiritual, tocando questões de poder, economia e governança. Outro elemento fascinante é a forma como símbolos cristãos, como a cruz, foram adaptados e popularizados. A cruz, que inicialmente era um instrumento de execução cruel, tornou-se um símbolo de vitória e esperança. Esse processo de ressignificação demonstra o poder da Igreja de transformar até mesmo objetos de opressão em emblemas de fé e resiliência. O uso estratégico de símbolos permitiu à Igreja comunicar suas mensagens de forma universal, unificando comunidades diversas sob uma identidade comum. Além dos símbolos, a Igreja também usou narrativas bíblicas para justificar estruturas sociais e políticas. A ideia de uma hierarquia divina, refletida em passagens como Romanos 13, 1, não há autoridade que não venha de Deus, foi amplamente usada para legitimar reis e governantes. Essa interpretação reforçou o controle social, ao sugerir que desafiar a autoridade terrena era equivalente a desafiar Deus. Esse conceito não apenas preservou a ordem, mas também assegurou que a Igreja permanecesse como um pilar central na construção das sociedades medievais. A manipulação de rituais também desempenhou um papel importante. Festividades como o Natal foram estrategicamente colocadas para coincidir com celebrações pagãs, como o Festival do Solstício de Inverno. Essa prática não apenas facilitou a transição de novas comunidades para o cristianismo, mas também garantiu que tradições culturais fossem preservadas, agora sob uma ótica cristã. É intrigante pensar como a Igreja conseguiu harmonizar crenças antigas com a nova fé, criando um senso de continuidade cultural que promovia estabilidade. A Igreja, no entanto, não se limitou a usar a religião como ferramenta de controle social. Ela também serviu como uma força de unificação. Em um mundo fragmentado por diferentes línguas, culturas e tradições, o cristianismo ofereceu um ponto de convergência. A liturgia, com seus rituais padronizados, criou uma experiência universal que transcendia fronteiras. Por mais que o controle social fosse uma consequência de suas práticas, é inegável que a Igreja também ofereceu sentido e propósito para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Ao mesmo tempo, esse controle gerou tensões e resistências. A tentativa de uniformizar crenças e práticas resultou em heresias, divisões e conflitos internos. No entanto, essas dificuldades não impediram a Igreja de continuar adaptando suas estratégias para permanecer relevante. O legado desse controle é visível até hoje, quando consideramos como tradições religiosas ainda influenciam nossa cultura, nossas leis e até nossos valores pessoais. Mas até onde essas práticas foram um reflexo de fé genuína e onde começaram a servir interesses políticos,
Essa pergunta nos leva a investigar mais profundamente episódios como a doação de Constantino, que revelou um dos momentos mais controversos do uso da religião como ferramenta de poder. A doação de Constantino é um dos documentos mais intrigantes e controversos da história da Igreja Católica. Alegadamente escrito pelo imperador Constantino, este documento concedia vastos territórios e autoridade política ao Papa e à Igreja. Durante séculos, ele foi usado como base para justificar o poder temporal da Igreja sobre reis e reinos. Mas será que realmente foi escrito por Constantino, ou trata-se de uma fraude habilmente arquitetada? A descoberta de sua falsificação no Renascimento levanta questões não apenas sobre sua autenticidade, mas também sobre as motivações por trás de sua criação. O documento afirmava que Constantino, após ser curado de uma grave doença pelo Papa Silvestre I, concedeu à Igreja autoridade sobre Roma e várias outras regiões. Ele também declarava o Papa como superior a todos os governantes terrenos. Essa narrativa, que misturava devoção e gratidão, foi amplamente aceita durante a Idade Média, sendo usada para sustentar a posição política da Igreja em disputas com reis e imperadores. Contudo, estudiosos modernos apontam inconsistências gritantes na linguagem e no estilo do texto, sugerindo que ele foi escrito séculos depois da morte de Constantino. A falsificação foi exposta no século XV pelo estudioso Lorenzo Valla, que analisou a linguagem e concluiu que o documento não poderia ter sido escrito no século IV. Ele mostrou que termos usados no texto pertenciam a períodos posteriores, desmontando assim a narrativa oficial. Imagine o impacto dessa descoberta em uma época em que a autoridade da Igreja era quase inquestionável. Revelar que um dos pilares do poder papal era baseado em uma fraude abalou as fundações do poder eclesiástico e abriu espaço para críticas mais amplas. Mas por que alguém falsificaria um documento tão importante? A resposta está no contexto histórico. Durante a Alta Idade Média, a Igreja buscava consolidar sua autoridade não apenas espiritual, mas também temporal. Em um cenário de disputas constantes entre o papado e os governantes seculares, a doação de Constantino fornecia um argumento irrefutável para a supremacia da Igreja. Essa estratégia funcionou por séculos, garantindo que a Igreja permanecesse uma força política dominante. A exposição da fraude, no entanto, não diminuiu imediatamente o poder da Igreja. Na verdade, muitos líderes eclesiásticos continuaram a usar o documento como uma ferramenta retórica, mesmo sabendo de sua falsidade. Isso reflete como a religião e a política estavam profundamente entrelaçadas e como o controle da narrativa era essencial para manter o poder. A questão que permanece é: até que ponto outros aspectos da história da Igreja podem ter sido moldados por interesses semelhantes? Além de seu impacto histórico, a doação de Constantino também nos desafia a refletir sobre a natureza do poder e da autoridade. Ela demonstra como símbolos e narrativas podem ser manipulados para consolidar controle. Hoje, vivemos em um mundo onde a informação é amplamente acessível, mas ainda estamos sujeitos a narrativas que moldam nossa percepção da realidade. A história desse documento nos lembra da importância de questionar e investigar as bases de qualquer autoridade, seja religiosa, política ou cultural. A doação de Constantino, real ou não, desempenhou um papel crucial na ascensão do poder papal. Ela simboliza a habilidade da Igreja de usar a história para justificar sua posição no mundo. E essa habilidade seria usada novamente em momentos como a Inquisição. Outro episódio em que o controle religioso foi usado como ferramenta de repressão e poder. As perguntas levantadas por esse episódio continuam a ecoar. Quais outras verdades permanecem ocultas nos corredores da história
e nos arquivos secretos da Igreja. A Inquisição é, sem dúvida, um dos capítulos mais sombrios da história da Igreja Católica. Inicialmente criada no século XII para combater heresias, como a dos cátaros, tornou-se uma poderosa ferramenta de controle espiritual e social. Por meio dela, a Igreja buscava manter a unidade doutrinária, mas seus métodos, muitas vezes brutais, expõem um lado obscuro da luta pelo poder e pela verdade. A pergunta que ecoa é: até que ponto a fé pode ser usada para justificar a repressão? Esse dilema faz da Inquisição um tema que continua a desafiar nossa compreensão do equilíbrio entre religião e poder. Os tribunais da Inquisição eram organizados para investigar, julgar e punir aqueles que eram acusados de desviar da fé oficial. Heresias, práticas pagãs e até mesmo avanços científicos que contradiziam a doutrina eram vistos como ameaças. A ideia central era proteger a pureza da fé, mas o custo humano foi imenso. Imagine viver em uma época em que uma simples acusação de heresia poderia levar à prisão, tortura e até à morte na fogueira. Para muitos, a Inquisição era menos uma busca pela verdade e mais um instrumento de intimidação. Entre os métodos utilizados pela Inquisição estava a tortura, vista como uma forma de extrair confissões. Técnicas como o estrado e o empalamento eram comuns, demonstrando o nível extremo de violência empregado. A justificativa era que o sofrimento físico poderia salvar a alma do herege, mas na prática, essas ações serviam para consolidar o medo e a obediência. É assustador pensar como uma instituição que pregava o amor e a compaixão pôde justificar tais atos. Esses métodos, embora brutais, eram frequentemente aceitos como necessários para proteger a Igreja e seus ensinamentos. Além disso, a Inquisição contribuiu para a destruição de vastos conhecimentos. Livros considerados heréticos ou perigosos eram queimados, resultando em uma perda inestimável para a ciência, a filosofia e a cultura. Um exemplo marcante é o caso de Giordano Bruno, queimado na fogueira por defender ideias como a infinitude do universo. Esses eventos revelam como a busca por controle doutrinário frequentemente sufocava a inovação e o progresso. Eles nos levam a refletir sobre o impacto de usar a religião como ferramenta para limitar o pensamento humano. A Inquisição não foi uniforme, houve variações regionais significativas. A Inquisição espanhola, por exemplo, é talvez a mais famosa e foi amplamente usada como uma extensão do poder estatal. Sob a coroa espanhola, a Inquisição perseguiu judeus, muçulmanos e cristãos convertidos que eram suspeitos de práticas religiosas não ortodoxas. Essas ações reforçam a ideia de que a Inquisição era tanto uma questão política quanto espiritual, servindo para consolidar o poder do Estado em nome da fé. No entanto, nem todos os aspectos da Inquisição eram diretamente violentos. Em alguns casos, ela oferecia a oportunidade de reconciliação e arrependimento para os acusados. A Igreja via a confissão pública como uma forma de restaurar a unidade da fé. No entanto, mesmo esses momentos de misericórdia eram frequentemente acompanhados de humilhação pública e punições severas. Isso mostra como a linha entre justiça e controle pode ser facilmente manipulada quando há poder absoluto envolvido. A Inquisição é um lembrete de como o controle religioso pode se tornar uma arma perigosa quando combinado com interesses políticos. Embora tenha começado como uma tentativa de proteger a fé, acabou se tornando um mecanismo de repressão e censura. Esse episódio nos leva a refletir sobre o papel da Igreja como uma instituição com enorme poder espiritual e temporal. Ele também abre a porta para discutir alianças históricas entre a Igreja e governos, onde interesses mútuos frequentemente moldaram o destino das nações e o curso da história.
Desde seus primórdios, a Igreja Católica entendeu que alianças estratégicas com governos eram fundamentais para consolidar sua influência. Essas parcerias não apenas fortaleciam o papado, mas também legitimavam o poder dos governantes. Um dos exemplos mais emblemáticos foi a coroação de Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico, realizada pelo Papa Leão III no ano 587 800. Esse ato simbolizou a união entre poder temporal e espiritual, sugerindo que os governantes recebiam sua autoridade diretamente de Deus por meio da Igreja. Essa relação se tornaria um modelo replicado por séculos. A Igreja desempenhou um papel central na legitimação dos reis. A cerimônia de unção, frequentemente realizada por bispos, reforçava a ideia de que a autoridade real era divinamente ordenada. Passagens bíblicas como Romanos 13:1, "Não há autoridade que não venha de Deus", eram usadas para justificar essa prática. Imagine o impacto dessa narrativa em uma sociedade profundamente religiosa. Desafiar um rei não era apenas uma rebelião política, mas também um ato de desobediência contra Deus. Entretanto, essas alianças nem sempre foram harmoniosas. O conflito entre papas e imperadores frequentemente moldou a política europeia. Um exemplo marcante foi a questão das investiduras, um confronto no século XI entre o Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV sobre quem tinha o direito de nomear bispos. Esse embate revelou as tensões inerentes entre poder espiritual e temporal, mas também demonstrou como a Igreja usava sua posição para influenciar diretamente a política e a administração de territórios. Essas alianças também tiveram um impacto profundo na sociedade. A Igreja frequentemente servia como mediadora em disputas entre reinos, usando sua influência para promover tratados e acordos. Além disso, a educação e a saúde, áreas tradicionalmente negligenciadas pelos governos medievais, eram amplamente organizadas por instituições religiosas. Mosteiros, por exemplo, tornaram-se centros de conhecimento e cuidado, reforçando a ideia de que a Igreja não era apenas uma autoridade espiritual, mas também uma força social essencial. No entanto, as parcerias entre Igreja e governos também levantaram suspeitas. Críticos argumentam que essas alianças frequentemente serviam mais aos interesses políticos do que aos espirituais. Documentos como a doação de Constantino, mesmo após serem desmascarados como falsificações, foram usados para reforçar a autoridade papal em questões temporais. Essa mistura de poder divino e mundano gerou dúvidas sobre até que ponto a Igreja estava comprometida com a missão espiritual de Cristo e até onde agia em benefício próprio. A colaboração entre Igreja e Estado também teve consequências duradouras. A Reforma Protestante, por exemplo, foi em parte uma reação às percepções de corrupção e conluio entre líderes religiosos e políticos. As críticas de Martinho Lutero ao sistema de indulgências, financiado em parte para sustentar os luxos do papado, ilustram como essas alianças poderiam enfraquecer a autoridade moral da Igreja. Ainda assim, mesmo após a Reforma, a Igreja continuou a desempenhar um papel crucial em parcerias com monarquias católicas, como a Espanha e Portugal, influenciando não apenas a Europa, mas também as colônias no Novo Mundo. Essas alianças moldaram profundamente a história, mas também levantaram questões fundamentais sobre a relação entre religião e poder. Será que a fé foi instrumentalizada para fins políticos? Ou as parcerias entre Igreja e governos eram inevitáveis em uma época de instabilidade? Essa reflexão nos leva a considerar as possíveis influências ocultas que atuaram nesses momentos decisivos, como as conexões entre a Igreja e sociedades secretas. Um tema que continua a instigar curiosidade e teorias até hoje.
A relação entre a Igreja Católica e sociedades secretas é um tema que sempre desperta mistério e curiosidade. Ao longo da história, surgiram teorias sobre conexões entre a Igreja e grupos como os Templários, os Illuminati e até ordens esotéricas. Esses rumores, embora muitas vezes sem provas concretas, refletem a fascinação das pessoas com os bastidores do poder. Afinal, em uma instituição tão antiga e influente como a Igreja, seria surpreendente que não houvesse alianças discretas ou influências ocultas moldando decisões cruciais. Os Templários, por exemplo, começaram como uma ordem militar religiosa com o objetivo de proteger peregrinos na Terra Santa. No entanto, rapidamente ganharam riqueza e poder, o que gerou suspeitas de que seus conhecimentos iam além do tradicional. Alguns teóricos sugerem que os Templários possuíam segredos ligados ao cristianismo primitivo, como relíquias sagradas ou manuscritos apócrifos. A relação entre os Templários e a Igreja era inicialmente harmoniosa, mas terminou em perseguição e extinção oficial da ordem, levantando a pergunta: o que realmente motivou essa ruptura? Outro grupo frequentemente associado a teorias envolvendo a Igreja são os Illuminati. Embora historicamente os Illuminati da Baviera fossem uma sociedade que promovia o racionalismo e combatia o obscurantismo, mitos os conectam a uma suposta infiltração na Igreja para manipular doutrinas e decisões. Essas teorias, ainda que careçam de evidências históricas, ilustram como o mistério em torno de decisões e documentos da Igreja alimenta especulações sobre influências externas. Imagine o impacto de descobrir que debates doutrinários cruciais poderiam ter sido influenciados por agendas ocultas. Os arquivos secretos do Vaticano também contribuem para a aura de mistério. Contendo documentos históricos acumulados ao longo de séculos, esses arquivos são protegidos com rigor e raramente abertos ao público. Entre os materiais armazenados, acredita-se que há correspondências sobre eventos cruciais, como os concílios, a Inquisição e até documentos ligados aos Templários. O sigilo em torno desses registros dá margem a teorias sobre o que pode estar escondido. Textos apócrifos, relíquias esquecidas, revelações sobre alianças com sociedades secretas. Além disso, a relação da Igreja com o esoterismo é outro tema fascinante. Há relatos de que figuras proeminentes dentro da Igreja tinham interesse por alquimia, astrologia e outras práticas que, oficialmente, eram condenadas como heréticas. Mesmo assim, esses conhecimentos foram preservados em algumas bibliotecas monásticas, sugerindo que a Igreja pode ter tido um relacionamento mais complexo com essas práticas do que admite. Isso nos leva a perguntar: até que ponto a Igreja oficial absorveu influências de tradições ocultas ou místicas? O controle simbólico também desempenha um papel crucial na conexão entre a Igreja e o ocultismo. A arquitetura gótica, cheia de simbolismo esotérico, e a iconografia cristã carregam elementos que muitos associam a mensagens codificadas. Alguns especialistas apontam que igrejas e catedrais podem conter geometrias sagradas ou mensagens destinadas apenas a iniciados. Esses detalhes reforçam a ideia de que a Igreja sempre soube usar símbolos não apenas para a devoção, mas também para estabelecer conexões com o mistério e o poder. Embora muitas dessas conexões entre a Igreja e sociedades secretas sejam teorias, elas mostram como o poder espiritual e o poder temporal frequentemente se entrelaçam em histórias de mistério e influência. A Igreja Católica, como qualquer instituição poderosa, está sujeita a especulações sobre sua história e motivações.
E essas especulações nos levam a refletir sobre seu legado como uma força que moldou o mundo em termos espirituais, políticos e culturais, o que nos convida a explorar como ela continua a exercer influência até os dias de hoje, misturando poder e mistério. A Igreja Católica é mais do que uma instituição religiosa. Ela é uma força que moldou a história, a cultura e a política do mundo ocidental. Seu legado é uma combinação de realizações extraordinárias e mistérios insondáveis que continuam a intrigar e inspirar milhões. Desde a fundação de universidades e hospitais até o patrocínio de grandes obras de arte, a Igreja desempenhou um papel central no avanço da civilização. Mas também é uma instituição envolta em segredos e controvérsias, levantando perguntas sobre o verdadeiro alcance de sua influência e os motivos por trás de suas ações. Mesmo assim, a Igreja Católica continua sendo uma fonte de esperança para milhões. Sua mensagem central de amor, compaixão e salvação ainda ressoa com força. Programas sociais, missões de caridade e iniciativas educacionais lideradas pela Igreja mostram seu impacto positivo na vida de inúmeras pessoas. Ao mesmo tempo, sua capacidade de inspirar fé em meio a um mundo em constante mudança é um testemunho de sua resiliência. É fascinante pensar como uma instituição tão antiga permanece relevante em um mundo tão diferente de quando foi fundada. Apesar das controvérsias e dos episódios sombrios que marcaram a história da Igreja, é inegável sua importância como uma das principais ferramentas para a difusão do cristianismo e da Palavra de Deus. A Igreja, independentemente da denominação ou religião, sempre foi um lugar onde pessoas buscam conhecer mais sobre o amor de Deus, fortalecer sua fé e encontrar uma comunidade para compartilhar sua jornada espiritual. É crucial reconhecer que, mesmo com suas imperfeições humanas, a Igreja continua a ser um meio de extrema importância para levar a mensagem da Bíblia ao mundo. Assim como qualquer instituição formada por seres humanos, a Igreja reflete as virtudes e as falhas de quem a compõe. Dentro dela, encontramos homens e mulheres comprometidos com o bem, dispostos a servir e espalhar a compaixão ensinada por Cristo. Mas também, como em qualquer organização, há aqueles cujas intenções nem sempre são puras. No entanto, esses episódios não diminuem o papel central da Igreja na preservação e na propagação da mensagem de salvação que transformou a vida de milhões ao longo dos séculos. Frequentar uma igreja, independentemente da sua religião, não é sobre seguir uma instituição perfeita, mas sobre buscar um espaço que aproxime você de Deus. A igreja é um lugar onde a palavra de Deus é compartilhada, onde o aprendizado sobre as Escrituras é aprofundado e onde a comunidade fortalece a fé uns dos outros. É ali que os cristãos encontram direção espiritual, encorajamento para enfrentar os desafios da vida e a oportunidade de viver em comunhão, como o próprio Cristo ensinou. Historicamente, a Igreja foi a responsável por preservar e traduzir a Bíblia, garantindo que a palavra de Deus chegasse às gerações futuras. Seu papel na educação, na cultura e na espiritualidade é inegável. Imagine um mundo sem igrejas, sem líderes religiosos ensinando sobre as Escrituras, sem a transmissão dos valores cristãos de amor, perdão e serviço. Seria difícil conceber como a fé cristã poderia ter alcançado tantas vidas ao redor do mundo sem essa estrutura que une o espiritual ao cotidiano. Além disso, a Igreja é um reflexo da própria natureza humana em sua caminhada com Deus. Assim como vemos falhas e fraquezas nos personagens bíblicos, de Davi a Pedro, também encontramos imperfeições na história da Igreja. Isso, no entanto, não desqualifica seu propósito.
Pelo contrário, nos lembra que Deus usa instrumentos imperfeitos para realizar sua obra perfeita, mostrando que sua graça está acima de nossas limitações. Independentemente de sua afiliação religiosa, frequentar uma igreja ou estar em comunhão com uma comunidade de fé é um passo poderoso em direção a uma vida mais conectada a Deus. É ali que aprendemos a aplicar os ensinamentos bíblicos no dia a dia, a ajudar os necessitados, a nos envolver em obras de caridade e a viver como testemunhas do amor de Cristo. A igreja, mesmo com suas complexidades, é um ponto de encontro entre o divino e o humano, onde o coração encontra respostas e propósito. Portanto, valorizar o papel da igreja não é sobre ignorar suas falhas, mas sobre reconhecer seu impacto transformador. Assim como Cristo amou e edificou a igreja, cada cristão é chamado a fazer parte dessa missão. Afinal, é através dela que a palavra de Deus continua a iluminar vidas, trazendo esperança e salvação para um mundo que tanto precisa. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.